Ota Design surgiu com a necessidade de, né, na verdade era um projeto para viabilizar comercialmente um projeto da Academia de Rovem, que estava aqui no Brasil, junto com a Museu A Casa, montando um projeto de design solidário. E era a necessidade de viabilizar comercialmente esses produtos desenvolvidos pela academia, e surgiu a necessidade de estar montando um negócio comercial. E foi assim que surgiu a Paralela, que hoje a gente já está na 28ª edição. E também na Paralela Móvel, que a gente está na 5ª edição. Essa de móvel é somente mobiliário, e a Paralela Gift, ela tem esse eixo de design, de arte, artesanato, enfim, o fazer atual. E com desses 14 anos de edições que a gente foi aprimorando, foi selecionando, e as mudanças, acompanhando as mudanças no mercado, foi engordando essa fileira de trabalhos autorais. Então, é forte, a grande característica do trabalho, da Ota, de repente, ou da Paralela, ou das feiras, é essa alma autoral brasileira. A minha formação é arquiteta, sou arquiteta especializada em arquitetura hospitalar. Trabalhei muitos anos com arquitetura hospitalar e eu fazia joalheria como hobby, porque eu gosto do trabalho manual. Aí, idas e vindas, saí da arquitetura, entrei na joalheria e comecei a usar a linguagem da joia mesmo para expressar a questão dos meus valores, né? Que eu tenho muitas questões que eu acho que a gente tem que discutir, assim, como ser humano. Então, eu comecei a desenvolver essa coleção. O meu trabalho, assim, eu tenho muita preocupação com o material que eu vou usar. Não gosto, me incomoda muito a questão do desmatamento, da degradação ambiental. E eu acho que todas as áreas a gente acaba afetando o planeta de alguma maneira. E joalheria não podia ser diferente, né? Para a Paralela, eu trouxe um desdobramento do trabalho, né, de quadradinhos, que foi um trabalho premiado pelo prêmio Museu da Casa Brasileira, né, na categoria têxtil. E aí, na verdade, é um trabalho que, né, é uma marca registrada mesmo, acho que mostra muito do DNA da marca. E aí eu trouxe um desdobramento, né? Então a gente desenvolveu, que é, né, na verdade, esse que eu estou usando, que foi meio deixar esse trabalho dos quadradinhos um pouco mais orgânico, né, que é uma coisa que conversa com a coleção. Então a gente baseou a cartela de cores, né, na cartela de cores, né, da coleção, que era muito vinhos, verdes, e aí fez esse trabalho de desdobramento, né? O trabalho dos quadradinhos que eu falei foi esse, que a gente também vai manter em toda a coleção, mas aí vai colocar cores novas, né? Então, é esse trabalho. E aí, depois desse trabalho dos quadradinhos, que a gente chamou até quadradinhos orgânicos, teve esse desdobramento, né, que são essas faixas meio, né, mais sinuosas, e meio aqui de baixo surge uma outra faixa que é meio um babado, que também foi um conceito, eu acho que são conceitos, né, que eu trouxe para essa coleção de inverno, que aparecem muito forte. Apareceram no desfile e aí estão entrando assim com força total na coleção, né? Então essa aqui eu acho que é uma peça assim, que representa muito bem a coleção. Então é um vestido que ele é todo feito de faixas, mesmo com as costuras para fora. A ideia era essa, realmente ter essas costuras para fora, esse conceito. E aí, né, de uma dessas costuras surge esse babado, né?
E aí tem toda essa mistura de tecidos, né? São 2 jacquards. E aí então aquele trabalho, né? Esse trabalho têxtil, ele também veio, né? Foi um desdobramento dessa ideia. E aí na coleção comercial, a gente fala coleção comercial, que aqui tem um perfume, né? Da coleção que vai ser comercializada. Então eu trouxe aqui uma peça, essa é uma peça cujo, né, o tecido ele foi desenvolvido no ateliê, é uma feltragem, então é uma feltragem com aí alguns pontos de luz que foram conseguidos através de uma aplicação, né, na verdade, fazer o tecido com esses paetês. Então essa peça, por exemplo, é uma que a gente faz desde o tecido até né, a produção final mesmo. Eu vim buscando esse trabalho, trazer um pouco da minha experiência em arte para o design. Então tem sempre uma mistura com uma conversa, né, com arquitetura, com design, com moda, sempre trabalhando essas 3 áreas, que é o que eu gosto, né? E tem uma questão no meu trabalho que é importante, que é a apropriação de material industrial. Então eu estou sempre buscando referências de materiais industriais que eu possa estar ressignificando eles nas peças, né? Aqui nessa coleção, por exemplo, ela é toda em cabo de aço de pesca. O feltro é um feltro industrial, e aí eu entro com a pérola cultivada, que é uma pegada mais de joalheria, enfim, tento trazer essa coisa. E aí tem vários colares, né? Essa coleção tem uma inspiração num trabalho de uma artista plástica carioca chamada Ana Lieberman, que eu adoro, e que trabalha muito com feltro, e aí eu quis fazer ter essa conversa, né? A gente começou o desenvolvimento desse projeto a convite da Fernanda. Ela fez um cenário para o desfile dela do São Paulo Fashion Week no ano passado, e baseado em pedras. Então a cenografia eram essas pedras. As pessoas tiveram interesse em sentar nesse cenário, e aí isso despertou nela uma vontade de desenvolver um mobiliário que fosse baseado nessa forma, nessa textura. E ela convidou a gente para desenvolver em parceria com ela um banco inspirado nessas características. A gente desenvolveu uma estrutura então para esse objeto, para esse mobiliário. E aí depois planificamos essa estrutura desenvolvida por nós, e ela modelou a partir dessa planificação uma roupa para o banco. Não, o que eu acho muito interessante nesse processo é que foi realmente um trabalho que só aconteceu, acho que pela união, né, dos nossos conhecimentos. Então, eu acho que é um trabalho né, de design que integrou realmente, né, esse conhecimento de 2 arquitetos, designers, com acho que o meu trabalho de estilista, e realmente foi, né, de se pensar a forma, de viabilizar, de se estudar a ergonomia. E aí depois, em paralelo, né, de desenvolver esse trabalho de né, viabilizar a modelagem e realmente de vestir um objeto. E assim, para mim foi um desafio interessantíssimo poder, né, sair um pouquinho, né, transitar um pouquinho, né, ir além da moda, né, na verdade é isso, é vestir um outro tipo de objeto de suporte, e eu acho que realmente viabilizar um projeto, né, dessa natureza. A estrutura a gente tentou viabilizar justamente para que pudesse ser um banco com diversas posições possíveis para sentar, algo bastante versátil, inclusive que pudesse receber outros módulos que se encaixam, que se complementam para ocupar um espaço maior, um saguão, enfim, central de uma sala de estar que tenha um espaço para isso, justamente para funcionar da maneira como a gente está usando aqui no stand, né? São bancos que você ocupa de maneiras diversas, e isso acho que foi o que a gente buscou com essas faces. E aí, para viabilizar essas faces, a gente utilizou o MDF,
a nossa intenção é reutilizar também o material, por serem peças relativamente, que não são tão grandes, relativamente pequenas, a gente consegue utilizar a sobra do que a gente tem na oficina, também é interessante. As junções, a gente imaginou a princípio essas abraçadeiras de nylon, que é um material que a gente já utiliza em outros mobiliários nossos. E foi muito feliz. Acho que o que a Fernanda comentou em relação à união das disciplinas deu muito certo, foi muito produtivo. Para nós foi uma experiência incrível. Não deixar nunca de sonhar, mas nunca deixar também de fazer um projeto, de ser um profissional, de saber o que você quer, de ter um foco, mas não usar um cabresto. Eu acho que falta uma conversa, colocar que existe não só a criação, mas também como se produz, estudo sempre de como a parte técnica, então tudo é assim, é um conjunto, é uma receita, né? A gente não tem a receita, né? E cada um faz a sua, mas é importante ter equilíbrio.